O Instagram está avisando a todos. Boa tarde, professor Edson Costa, já está online conosco. Adriana, peço só um instante, porque nós estamos esperando o Instagram avisar. Bruno Jordano, boa tarde, já vou. Alexandre, boa tarde. Só peço para vocês um pouquinho de tempo, porque o Instagram está avisando a nossa audiência que nós já estamos online para a nossa live de hoje sobre fake news. Angelina, boa tarde. Neto, boa tarde. É uma alegria tê-los conosco nessa tarde para falar sobre esse tema tão importante. Paula Rotenburg já está online conosco também. Mari Carvalho. Boa tarde, eu vi. O doutor Edson já está conosco. Adriana é a presidente da nossa Comissão de Participação Feminina. Então, eu já vou dar início, né? Enquanto o Instagram avisa a nossa audiência que nós já estamos online. Alice, boa tarde. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen Fontinelli, eu sou jornalista do TRE-DF e sou membro da Comissão de Participação Institucional Feminina da Justiça Eleitoral. Hoje, a convite dessa comissão, eu vou conduzir essa live que vai falar sobre fake news. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o juiz de direito Edson Costa. Mas antes de adicioná-lo, eu vi que ele já está online aqui conosco, eu gostaria de dar breves avisos a vocês. Inicialmente, que nossa sessão de capacitação vai emitir certificados para aqueles que estiverem conosco hoje online, e para isso vocês devem preencher o formulário de participação. O formulário de participação ele deve ser preenchido em 2 momentos. Agora, no início da live, e eu vou falar para vocês qual é o link desse formulário, e ao final eu vou relembrá-los desse preenchimento. Além disso, a ASTRE-EDF, que é a nossa associação de servidores, vai realizar uma série de sorteios aqui para vocês. E não é só para os servidores, também para a nossa audiência. E para participar, é simples, basta vocês comentarem e estarem aqui conosco interagindo nessa live super importante, desse tema muito relevante conosco hoje aqui. Então, antes de mais nada, eu vou adicionar o nosso convidado dessa tarde. Um instante. Só aguardar, que é o tempo. Boa tarde, doutor Edson. Pronto. Consigo ouvi-lo muito bem. O senhor também consegue me ouvir? Sim, consigo. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Antes de passar a palavra para o senhor cumprimentar a audiência, que também é formada pelos seus seguidores, eu gostaria de fazer uma breve síntese do currículo do nosso entrevistado de hoje. Perfeito. O doutor Edson Costa é juiz de direito do Tribunal de Justiça do DF e do DF dos Territórios, do TJDFT. Bacharel em Direito e especialista em Direito Eleitoral, o magistrado também é professor da Escola Superior da Magistratura do Distrito Federal, do Instituto Avançado de Direito e juiz formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, além de professor de Direito Eleitoral do Gran Curso, preparatório para a carreira jurídica. Já atuou como auxiliar da Corregedoria Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, como juiz instrutor do Superior Tribunal de Justiça e como juiz auxiliar da Corregedoria Eleitoral do nosso TRE-DF. Boa tarde, doutor. O senhor poderia cumprimentar a nossa audiência? Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu já vi que tem muitos alunos aqui, pessoas conhecidas, amigos e outros também interessados pelo tema. Eu quero agradecer o prestígio, né, da audiência de todos. Falar que é um tema extremamente importante, um tema que não sai de moda, de forma alguma, está sempre atual. E, de minha parte, muito honrado com o convite do TRE do Distrito Federal, um tribunal
pelo qual eu tenho um grande apreço por já ter sido juiz auxiliar do corregedor, então, corregedor desembargador Valdir Leôncio Júnior, um brilhante desembargador do Tribunal de Justiça, e pelo fato de eu conhecer muita gente no tribunal e também prestar capacitação na Escola Judiciária Eleitoral do TRE e do DF, então é um tribunal pelo qual tenho um grande carinho, um grande apreço e me sinto muito honrado com o convite. A honra é toda nossa, doutor Edson. E é uma alegria, né, falar sobre esse tema, como o senhor já disse. Ele entrou muito em voga agora, né, essa terminologia de fake news, embora consista num problema muito anterior, né? E o nosso objetivo hoje aqui nesse diálogo é congregar a sua visão, né, no direito eleitoral com a minha visão na comunicação. E o nosso objetivo com isso é fazer com que as pessoas entendam não só o impacto das fake news no processo eleitoral, né, que está próximo já de acontecer, mas em toda a vida e sociedade, não é mesmo? Verdade. A gente sabe que as coisas com a tecnologia, elas tendem a acontecer numa velocidade muito grande. E as mídias sociais, sobretudo as mídias de massa, elas passaram a ter uma significativa relevância dentro desse contexto, porque não tem como as eleições se distanciarem de uma realidade social. E essa realidade social decorrente da popularização da internet, do acesso à internet, tive até a curiosidade de ver, em 2018, segundo uma pesquisa, 70% dos brasileiros tiveram acesso à internet de alguma forma, seja pelo celular, seja por computador. Então é uma parcela muito significativa da população, talvez esse percentual já seja até mais alto hoje, e evidentemente que essas mídias e essas formas de comunicação, e todos nós agora somos comunicadores, né? Todos nós somos comunicadores, então isso assumiu uma relevância enorme, extrema, dentro do processo eleitoral. E aí isso atrai, evidentemente, responsabilidades. Né? Perfeito, doutor. E assim, falando da perspectiva da comunicação, eu quero tentar sintetizar aqui algo que foi estudado durante anos a fio pela teoria da comunicação, que é o seguinte, quando a gente pensa, né, hoje das tecnologias da informação e comunicação, a gente tem que entender como foi a evolução, né, do processo de comunicação. Quando a gente vai estudar em teorias da comunicação, a gente estuda, a primeira escola que a gente estuda é a escola da Mass Communication Research, que ela dizia o seguinte, ela tinha a teoria, chamada teoria da agulha hipodérmica, segundo a qual os meios de comunicação, eles atingiriam a todos indistintamente, como se fosse uma seringa mesmo, como se, a partir daquele objetivo de comunicação, todos tivessem os mesmos efeitos. Isso evoluiu, obviamente, né, dentro da comunicação e na sociedade. E aí o sociólogo Manuel Castells, ele diz o seguinte, que a gente sai do paradigma todos, que era um meio de comunicação, seja ele rádio, televisão, jornal impresso, para o paradigma todos, que todos Sim. estão se comunicando, e com isso, obviamente, grandes transformações surgem, né? Ampliação da esfera pública, né? Na esfera pública que a gente vai pensar aqui em Habermas, vários avanços que nós podemos, enquanto cidadãos, ver esses avanços, eles acontecem, mas quando a gente estuda comunicação também, a gente tem que pensar nas disfunções que surgem dessa relação. E aqui a gente vai pensar não só na ampliação, da difusão dessas fake news pelos próprios cidadãos, né? Isso. Porque o acesso se amplia, mas também, sobretudo, por robôs e sistemas informatizados e que, com isso, causam impacto. O senhor poderia falar um pouco do impacto dessas novas mídias no processo eleitoral? O impacto é muito grande. A gente percebe que a gente muitas vezes recebe muitas informações todos os dias e a gente tem que ter muito cuidado. Nós que temos um pouco mais de discernimento, etc., nós sabemos do perigo que é receber determinadas informações e repassar isso adiante. Quanto mais pessoas, embora muito bem intencionadas, mas de uma instrução menor ou de um acesso menor à informação, elas podem ser facilmente, evidentemente, influenciadas. As fake news, notícias falsas, né? Ou a propagação de fatos inverídicos ou de notícias inverídicas, falando dentro de uma linguagem mais da língua portuguesa, digamos assim, ela é um problema muito grande, porque o que a Constituição preconiza em seu artigo 5º como direito fundamental é o direito à informação. Não há o direito à desinformação.
né? Evidentemente que a Constituição assegura a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade artística, cultural, científica, né? Também a liberdade de imprensa, que é crucial dentro de um processo democrático, lá no artigo 220 da Constituição Federal, né? E a imprensa também tem essa responsabilidade de apurar os jornalistas. Bons jornalistas, eles sempre têm o cuidado de checar a fonte, de checar a informação antes de divulgar e dar aquele tão esperado furo de reportagem, né, que tantos querem, às vezes, para ser o primeiro a divulgar determinada notícia, mas com responsabilidade, com prudência, né? Então, essa massificação dos meios de comunicação social, eles são muito bons. São muito bons, porque o acesso à informação é um direito de todos. Nós temos o direito do acesso à informação, mas nós não temos o direito à desinformação. Não existe isso, de forma alguma. Então, a liberdade de expressão, como um direito fundamental, como tantos outros, é um direito assegurado a todos, mas evidentemente que ele encontra limitações. Tudo existe limite nessa vida. Não existe nada absoluto, não existe nada que eu possa exercer com abuso. O abuso de direito, ele é previsto no Código Civil, no artigo 187, como ilícito. O abuso de direito é uma fonte ilícita, né? É uma possível fonte de reparação civil. E por outro lado, quando nós temos a liberdade de informação e, portanto, o direito de divulgar, de expor as nossas ideias, as nossas ideologias, quem quer que seja, isso é assegurado, isso é salutar. A democracia não vive sem isso. Mas, pelo amor de Deus, não vamos dizer assim, eu tenho liberdade de expressão e por isso eu posso propagar notícias falsas. Negativo. Tanto é verdade que, em contraposição a isso, nós temos o igualmente direito fundamental, chamado direito de resposta, diz a Constituição, proporcional ao agravo, não é? E que também é passível de indenização contra aquele que propagou essas notícias falsas, aquelas inverdades. Calúnia é crime, difamação é crime, seja em âmbito eleitoral, seja fora do âmbito eleitoral. Portanto, não é só uma questão de chegar a dizer eu posso tudo. Ninguém pode tudo. A Constituição é a nossa barreira, a Constituição é o nosso limite. E eu acho que quem divulga fake news, seja de forma consciente, o que é mais grave, ou de forma inconsciente, presta um desserviço à democracia, presta um desserviço ao país. Essas pessoas não podem se escorar no pseudo-direito de dizer o que quer, né? Achando que isso é acobertado. Eu tenho as pessoas falam em liberdade de expressão, liberdade, eu tenho um conceito de liberdade. Liberdade não é o direito de falar o que quer. Liberdade é um direito de escolha. É um direito de opção. Né? A pessoa que não é livre, a pessoa que é escrava, ela não opta. Uma pessoa que se submete a um trabalho escravo, ela não pode acordar no outro dia de manhã e dizer assim, hoje eu não vou trabalhar. Porque ela é uma escrava, ela não tem esse direito de optar entre trabalhar e não trabalhar. Ela vive no regime de escravidão no trabalho. O que é algo extremamente execrável, algo extremamente reprovável. O que é a liberdade? A liberdade é quando eu tenho o poder de decidir entre o que é certo e o que é errado. Isso é um exercício de uma liberdade, sabendo-se que a sua escolha terá consequências, boas ou más. Então, a visão que eu tenho, basicamente, é essa, e depois eu quero mencionar também alguns dispositivos da lei eleitoral, mais especificamente, que coíbem também essa propagação de fake news. Perfeito, doutor. Aqui, só retomando um comentário que eu li aqui, a respeito das redes terem feito com que surgissem as fake news. Não, o que nós estamos comentando aqui é que o surgimento dessas redes amplia esse fenômeno e faz com que vozes dissonantes, né, e vozes antidemocráticas, inclusive, ocupem esses espaços e que possam, inclusive, responder, que é o objeto da nossa próxima pergunta. Mas, assim, doutor, para falar sobre esses impactos, né, da desinformação de uma forma bem clara para a nossa audiência, eu acredito que a própria pandemia da Covid-19, ela tem demonstrado o impacto da desinformação na sociedade. Quando nas aulas inaugurais de jornalismo, meus professores falavam,
a desinformação mata. E eu acho que isso nunca foi tão evidente. E aí Sim. eu não estou dizendo não só de questão de proposição de políticas públicas. Eu estou dizendo, por exemplo, da adoção de medidas sanitárias pela própria população. Sim. Só que, como o senhor mesmo disse, ela não é um direito ilimitado, o direito à liberdade de expressão. Algo que, inclusive, é amplamente debatido na faculdade de comunicação, pois o norteamento ético do jornalista é aquilo que o torna ainda mais imprescindível, né? A Gaye Tuckman, que é uma teórica em relação à questão da ética, ela diz o seguinte, que a ética ela pode ser vista como uma régua, da qual você se aproxima ou se distancia em determinados momentos da carreira, né? E a gente sempre tem que estar balizado por esse comportamento. Então, o senhor pode trazer um pouco desses dispositivos que provam, né, que a liberdade de expressão ela não é ilimitada e convidar a nossa audiência a pensar sobre as consequências, sobre a proliferação dessas fake news? Bom, reiterando o que eu já disse, o direito não acoberta a mentira. Eu custo acreditar que alguém pense que o direito acoberta a mentira, que a mentira serve para alguma coisa. Mentira não serve para nada, a não ser para destruir ou para prejudicar pessoas, prejudicar a própria democracia em si que nós estamos falando. Na lei eleitoral, nós temos lá no artigo 57A e seguintes da Lei 9.504, de 97, a chamada Lei Geral das Eleições, nós temos a possibilidade da propaganda na internet. E lá é bastante claro que essa propaganda na internet ela pode ser feita em sites, em blogs, em perfis, em páginas de internet, de redes sociais. Os candidatos dos partidos e coligações podem contratar conteúdo, impulsionamento de conteúdos, não é disparo em massa de robô, contratar a empresa de marketing digital para impulsionar conteúdos. E o cidadão, ele pode ter o seu blog, o seu perfil, não é? Ele pode manifestar suas ideias, amparado pela liberdade de pensamento, evidentemente, né? Mas o cidadão brasileiro, ele não pode, a pessoa física, contratar um impulsionamento de conteúdo em favor de um candidato. Então é uma limitação legal, justo ou não, uma limitação legal. Propaganda na internet, eu falo internet porque as fake news elas se propagam com muito mais velocidade na internet. Em algumas emissoras de televisão, nós temos já um jornalismo bastante responsável, um jornalismo mais comprometido. Então, isso é uma coisa mais rara de se ver. Mas na internet, não. WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente todo dia é bombardeado nessas mídias sociais com tanta coisa. E a lei assegura essa liberdade. Mas a lei também coíbe. Por exemplo, o artigo 323 do Código Eleitoral, ele prevê como crime eleitoral, crime, a divulgação na propaganda de fatos sabidamente inverídicos. É um crime de menor potencial ofensivo, aqueles crimes que seriam de competência do juizado, se aplica a lei dos juizados, mas é crime. O artigo 243 do Código Eleitoral, ele traz um rol de condutas que não são toleradas. Ele diz assim, me permita, eu vou olhar aqui para o lado só para ler um pouquinho do dispositivo, ele diz assim, não será tolerada a propaganda que trate sobre guerra, de processos violentos, subversão de regime, da ordem política, social, de preconceito, de raça, classe, e aí você pode colocar orientação sexual, orientação religiosa, tudo isso é coibido. E dentro dessas inúmeras condutas que a lei fala em não será tolerada. A lei não aceita esse tipo de divulgação, instigação à desobediência, né? Prejudica a estética urbana, caluniar, difamar, injuriar quaisquer pessoas, órgãos, entidades que exerçam autoridade pública. Então, esses dispositivos legais, eles encontram, evidentemente, amparo na Constituição Federal. Né? A Constituição assegura a liberdade de expressão. Se você quer ter um blog, se você quer ter uma rede social e lá divulgar suas ideias, perfeito, faça isso, mas faça com responsabilidade. Porque senão, evidentemente, a pessoa estará passiva de uma penalidade sob a ótica penal, também sob uma penalidade sob a ótica civil, uma ação indenizatória, por exemplo, por uma calúnia, uma difamação, uma denunciação caluniosa, um crime contra a honra qualquer. Né? Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem que, junto com o direito, vem a responsabilidade para o exercício desse direito. O exercício tem que ser o direito
quando ele é exercido de forma destabanada, de forma assodada, ele é um verdadeiro mal, porque você se depara com um abuso. E a própria lei eleitoral, lá na Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, conhecida por todos nós como Lei das Inelegibilidades, ela prevê uma ação eleitoral muito severa, que é a ação de investigação judicial eleitoral, cuja consequência é o decreto da inelegibilidade do candidato e a perda do mandato dele por abuso dos meios de comunicação social. Está lá no artigo 22. O abuso dos meios de comunicação social, ele pode sim se caracterizar para o candidato ou para o partido, né? No caso, o candidato ele pode ficar inelegível, caso ele abuse desses meios de comunicação social, divulgando fake news, ou mesmo se caracterizar um abuso de poder econômico, a depender da movimentação de recursos que ele utiliza para poder impulsionar essa máquina de triturar, né, informação, triturar a democracia. Então, quem acha que tem esse direito absoluto, me desculpe, né? Essa pessoa não pode se dizer uma pessoa defensora da democracia brasileira. A Constituição brasileira não admite isso não é possível e tem sim consequências graves e devem sim essas pessoas serem penalizadas na forma da lei. Observado o direito contraditório, ampla defesa, devido processo legal, evidentemente, não estamos aqui querendo criar tribunais de exceção, não queremos criar aqui nenhum tipo de corte suprema intocável, não. Dentro da legalidade, evidentemente, como todo Estado democrático de direito pede, não é? Sim. Aqui o senhor toca em dois pontos muito importantes, né? Quando o senhor fala da questão das mídias, né, de comunicação, os jornais, né, como fonte de verificação. Hoje, além dos jornais, a gente tem agências, né, de fact-checking, que são as agências de checagem das notícias, né, que comprovam o aumento dessa disseminação, dessas inverdades, e que me remontam também a algo que é muito discutido no jornalismo, né? Que uma das teorias é a teoria do gatekeeper, que o jornalista ele se torna como se fosse um porteiro que recebe essas notícias do mundo exterior e, né, mediante a investigação, ele filtra, né, ele faz aquela filtragem, lógico, que às vezes dentro de uma lógica de políticas de comunicação da própria empresa, mas que realiza esse trabalho que tem que, como objetivo, né, como atividade precípua, defender a verdade, né? Claro. Além disso, o senhor fala também sobre o segundo ponto, que é a questão do papel do cidadão, né? Sim. Porque todos nós participamos desse processo e temos não só os direitos, né, conforme o senhor já trouxe, elencou de uma forma muito exemplar, mas também as nossas responsabilidades dentro desse jogo democrático, né? Perfeitamente. E aí, para encerrar, né, a minha parte de questionamentos e abrir para a nossa audiência, já aviso que vocês vão poder fazer perguntas aqui para o doutor Edson. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre uma reflexão que eu achei muito importante, que eu vi numa palestra da Universidade Paris Descartes, que discutia fake news e fake science, ou seja, notícias falsas e ciências falsas, vamos dizer assim, numa tradução livre. E um professor dizia assim, que nós que somos cientistas, nós estamos muito voltados ao nosso objeto, né, ao rigor metodológico, a procura pela verdade, pela acurácia, né, nesse processo, e que muitas vezes a gente esquece algo que é essencial, né, que é a importância de pensar na disseminação do conhecimento que nós estamos produzindo junto à sociedade. E o senhor, enquanto, né, juiz de direito e especialista em direito eleitoral, qual mensagem o senhor daria, agora que nós falamos um pouco, né, para a população em relação aos meios de comunicação, qual mensagem o senhor daria aos operadores do direito, principalmente aqueles que vão operar que vão trabalhar nas próximas eleições? Qual é o papel deles, né, para combater essas chamadas fake news? Bom, pergunta interessantíssima. E, de fato, todos nós, operadores do direito, seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja os advogados, até mesmo os próprios estudantes que estão estudando e muitas vezes estagiando e participando ativamente, né? Todos nós temos uma relevância, todos nós temos a nossa importância. Juiz não é melhor do que promotor, não é melhor do que advogado e vice-versa. Todos nós temos um papel que a Constituição nos atribui, não é? Então, a advocacia tem lá o seu valor, o Ministério Público também
e a magistratura também. Nós precisamos agir dentro das nossas competências, dentro daquilo que nos cabe, nós temos que agir com responsabilidade e, sobretudo, com fidelidade intelectual. Né? É muito importante um juiz que esteja seguro e bastante decidido a fazer cumprir a Constituição brasileira dentro dos seus aspectos fundamentais e também naquilo que preconiza especificamente a legislação eleitoral. Cabe ao Ministério Público zelar pela ordem jurídica, pela ordem social, mover as ações necessárias para coibir os abusos de poder econômico, os abusos dos meios de comunicação social, promover as ações penais para processar os eventuais crimes eleitorais cometidos no curso das campanhas eleitorais e também cabe aos advogados a defesa dos interesses também, no caso da OAB, de direitos sociais, direitos coletivos, os advogados também fazendo valer também o direito de defesa de seus clientes e muitas vezes também como autores de ação, porque já que candidatos e partidos também podem ser autores e eles também têm esse dever de denunciar os abusos, não é? De acordo com aquilo que acontece. Então, é de fundamental importância a consciência de todos, sobretudo do seu papel, daquilo que a Constituição Federal reserva para cada um, né? Com independência, com respeito, sabendo que as ideias e as opiniões, as divergências, elas fazem parte do jogo eleitoral, não é? Muitas vezes a gente vê candidatos se debatendo em propaganda, em debates, etc., promovidos no rádio, na televisão. O debate é salutar. Você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu sou um candidato melhor que você, por isso, por isso, por isso. Porque você já foi processado por isso, por isso, por aquilo. Se ele tiver sido processado mesmo, é importante que nós saibamos. Não é? É importante que nós saibamos. Uma coisa que até me veio aqui, me permita fazer um parêntese. Aquela propaganda eleitoral que passa no rádio e na televisão em tempo de campanha, aqueles 35 dias de propaganda, diz a lei que ela não pode ser paga, ela é gratuita. Ela é gratuita para o partido e para o candidato, mas não é ela gratuita, exatamente gratuita, porque alguém tem que pagar a conta. Nós sabemos que as emissoras de rádio e TV, elas geram para si um crédito fiscal pelo tempo que elas cedem nas suas programações para divulgar aquelas propagandas eleitorais. Obviamente que esses créditos eles são compensados com tributos federais. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o contribuinte que paga aquela propaganda eleitoral. É o contribuinte brasileiro, sou eu, é você, todos que nos assistem. É o contribuinte brasileiro. Por que é o contribuinte brasileiro que paga? É porque o partido é muito bonito, o candidato é muito bonito? É porque eles têm direito? Não, é porque nós temos o direito à informação. A gente paga para que nós tenhamos direito à informação, nunca à desinformação. E toda essa lógica que existe dentro do sistema, ela tem que ser preservada. Essa principiologia tem que ser preservada. E como é que ela vai ser preservada? Ela vai ser preservada com a execução por parte do Ministério Público, da magistratura, da advocacia e da sociedade civil como um todo, com as suas missões institucionais, né? Com independência, com altivez, com respeito também às opiniões. Perfeito, doutor. E é por isso que a gente sempre convida a todos, né, para estarem no tribunal, participarem, né, principalmente dos atos preparatórios da eleição, a lacração da urna eletrônica. E agora, né, além do trabalho que já é executado, conforme o senhor mesmo disse, pela Escola Judiciária, que é um trabalho que é até embrionário, ele vai às escolas, convida os alunos a pensarem sobre o papel deles nesse processo democrático. Agora, as comissões, né, do TRE estão debatendo temas de relevância aqui, como o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que esse é o tema inaugural, eu diria, para as nossas eleições. E o objetivo é isso mesmo, porque eu acho que o melhor remédio, né, contra as fake news é informação de qualidade. Então, o nosso objetivo maior aqui é conversar com a sociedade, né, e aqui a gente vai abrir agora o espaço, né, para aqueles que quiserem fazer suas perguntas, mas o objetivo é esse mesmo, né? Ampliar e pensar numa cidadania ativa, né? Também. Sim. Não só de receber as informações, mas também participar desse processo. Perfeito. Eu me coloco à disposição. Perfeito.
Aqui ela falou, Ana Lu Morato falou, existe uma forma segura de avaliar se a notícia divulgada durante as eleições é fake? Bom, um abraço Então, para Ana Luísa Morato, é minha colega juíza aqui do tribunal, que abrilhanta o Tribunal de Justiça, também no exercício da magistratura. A gente precisa... É muito difícil você checar determinadas informações, né? É muito difícil. Evidentemente que a prudência recomenda que antes de você repassar uma informação, você procure em sites confiáveis, em portais confiáveis, de jornalistas que têm credibilidade. A própria Justiça Eleitoral, né? O TSE, ele tem se esforçado muito no sentido de buscar trazer as informações para o eleitor. Então, a forma mais prudente que se tem é se cercar dessas informações mais confiáveis, pessoas que detêm mais credibilidade, antes de sair divulgando aí qualquer outra coisa, né? Creio que é por aí. Perfeito. Aqui a FreDF já anunciou que nós temos 2 ganhadores, né? Alice AOB e Mark Top são os ganhadores do sorteio. Nós vamos marcar também os vencedores nos stories após nós finalizarmos aqui. Mas, doutora Edson, o senhor falou que é importante, né? Procurar meios de comunicação que tenham maior credibilidade, né? Nisso aí, como eu disse, também existem as agências de checagem de notícia, né? E pensar muito antes de compartilhar essas informações. Porque a tendência é que nós sempre culpemos o poder público, né? Ou os próprios meios de comunicação, mas não pensamos do nosso papel, né? Nessa disseminação dessas informações. Agora, aqui, como o jornalista pode combater os produtores de fake news? Perfeito. É o André Almeida que pergunta, não é? André Almeida é jornalista, creio eu. Ator Luiz Costa, eu acho, não? Sim. Bom, só um minuto, deixa eu ver aqui a pergunta. Como combater os produtores de fake news? Eu acho que a fake news é uma contra-informação, né? Então, o remédio é o antídoto, né? A informação. Quer dizer, se dar ao trabalho de procurar realmente divulgar, combater isso com responsabilidade, com a contra-informação. Eu acho que não tem outra forma, né? E as emissoras de rádio, televisão e os portais, elas assumem um papel relevante, porque elas são meios de informação de massa, os noticiários de uma maneira geral, né? E aí a imprensa tem um papel tão crucial na democracia, né? E é um serviço que ela presta à democracia, né? Combatendo isso, informando, dizendo, olha, tal informação, e eu já vi algumas situações, alguns programas, jornalistas dizem, olha, não é verídica, a informação tal, assim, assim, assim. Isso é muito salutar, né? Então, eu acho que com a informação verdadeira, com essa divulgação, né? E a imprensa, para mim, é fundamental nisso, porque essas mensagenzinhas de WhatsApp, depois que entra nesses grupos, depois que dispara, a gente não consegue mais conter, né? É impossível. É como você jogar areia ao vento no meio do deserto, você não consegue mais, evidentemente, juntar os pedaços, né? Luiz Costa, você faz uma pontuação aqui, um apontamento, desculpe, que eu acho muito importante, que você fala assim, eu acho que só quem poderia divulgar informação era o jornalista profissional ou veículos oficializados. E aqui, doutora Edson, eu trouxe a perspectiva do direito, eu também acho que é importante eu fazer uma observação que é do campo mais prático. Essa pergunta do Luiz Costa, ela veio muito forte em mim em 2009, porque eu estava, acho que era no 5º semestre de jornalismo, se eu não me engano, e anunciaram o fim da obrigatoriedade do diploma para exercício da profissão de jornalista. E eu lembro que isso foi amplamente debatido entre os meus professores, e eles diziam o seguinte, que eles poderiam até acabar com a obrigatoriedade do diploma, mas que a própria sociedade, né, ao observar o aumento exponencial das notícias falsas, ao observar o papel no jogo democrático, ia preferir consultar fontes oficializadas de informação. Outros professores diziam que a profissão entraria em decadência, né, em crise, o que também aconteceu em certa medida, porque você diminui o número de postos de trabalho, contrata pessoas que não têm formação profissional. Então, isso realmente gera alguns
alguns problemas dentro do tecido social. Mas Claro. o que eu acho que responde essa pergunta é: cada sociedade tem a imprensa que merece, né? No final, Sim. sendo jornalista profissional ou não, a qualidade da notícia que chega à mesa do cidadão, quem define isso é ele. E é como o senhor disse, é pago com os impostos da gente, né? Isso. Na nossa discussão aqui, mas temos mais perguntas para o senhor aqui. Se provada uma fake news produzida por um partido, o que esse partido sofrerá? Partido ou partido político, que ele diz. Perfeito. Se provado, fake news produzido por um partido, que esse partido sofrerá, o partido ou um político. As sanções do partido. Isso. Perfeitamente. O que acontece? O partido ele estará sujeito à aplicação de penalidades, sobretudo pecuniárias, né? Os responsáveis, as pessoas responsáveis pela divulgação, elas podem ser processadas criminalmente, porque o partido é uma pessoa jurídica de direito privado. E o candidato ou político que se beneficia desse tipo de abuso, seja dos meios de comunicação social, seja do abuso de poder econômico, e aí os abusos que existem, eles são os mais diversos. Nós temos abuso de poder religioso, nós temos o abuso do poder político ou de autoridade, a usurpação de funções públicas em prol de determinado candidato, etc. Todas essas penalidades, elas são punidas por uma ação eleitoral, como eu falei, a ação de investigação judicial eleitoral, que implicará no decreto de inelegibilidade por 8 anos daquele candidato beneficiado pelo abuso, e não só dele, mas de todas as outras pessoas que colaboram para a prática daquele ato abusivo. Elas ficam inelegíveis por 8 anos a contar daquela eleição na qual se verificou o abuso, além dele também perder o mandato. Sem prejuízo, evidentemente, a dependendo do conteúdo dessa informação, das ações indenizatórias e também das consequências de natureza penal. Sim. Aqui, o Bruno também coloca aqui: professor, sempre um prazer aprender com o senhor. As fake news, quando utilizadas como fundamento em AIGE, né, a ação que o senhor falou, precisam ser capazes de trazer desequilíbrio ao pleito ou a simples divulgação já é determinante? Veja, a pergunta dele é muito interessante. O inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64 fala que quando você vai aferir o ato abusivo, a potencialidade lesiva desse ato abusivo ela não deve ser considerada. O que é a potencialidade lesiva? É o quão danoso aquele abuso é. Quer dizer, qual é a capacidade que ele tem de influenciar no resultado da eleição, desequilibrar o pleito em favor de alguém, né? E, obviamente, em desfavor de outra pessoa também. Isso, a potencialidade lesiva, ela não é mais relevante desde a Lei Complementar 135, a chamada Lei da Ficha Limpa, que ela é de 2010, né? Que está inserida dentro da Lei Complementar 64. Mas a lei diz, lá no inciso 16, que deverá ser considerada a gravidade do ato. Então, acaba caindo dentro de um critério de razoabilidade e de proporcionalidade em relação a isso. Evidentemente que você não vai cassar um mandato, decretar uma inelegibilidade por uma notícia pouco relevante ou que não teve uma repercussão qualquer, porque isso fere a razoabilidade do direito. Mas, evidentemente, se você tem contratação de disparos em massa, robôs, né, pessoas conglomeradas financiando por trás disso, então, se isso assume um patamar X tão grande que caracteriza realmente um abuso de poder dos meios de comunicação ou um abuso de poder econômico, está, sim, passível de decreto de inelegibilidade, perda do cargo e configuração do abuso. Perfeito, doutor. E aqui, o Guilherme faz um apontamento que eu acho muito importante, que eu também já ia citar. A agência de checagem do TSE, Fato ou Boato, é uma excelente ferramenta no combate às fake news. Para quem não conhece, o endereço é www.justiçaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato. Ótima então, observação do Guilherme, né? Muito bom, Guilherme. Muito bom, porque é justamente isso, conforme a gente já disse, com a informação de qualidade é que a gente vai construir essa esfera pública que seja mais informada, né? Perfeitamente. Então é isso, doutor. Perfeitamente. Então, assim, agora, nesse momento, né, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta ou se o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação em relação a esse tema. Bom, basicamente, eu quero deixar aqui, manifestar mais uma vez meus expressos agradecimentos ao convite do tribunal, né, do TRE. Eu quero me colocar sempre à disposição do TRE. Eu já falei que eu sou parceiro do tribunal, eu sou um soldado do Poder Judiciário e a minha missão aqui
não é, evidentemente, apontar para nenhum tipo de candidato ou de partido, querer apontar o dedo para ninguém. Essa não é a finalidade. O que nós estamos colocando aqui é o que preconiza a legislação, né? É essa legislação que garante a nossa democracia. A ruptura com a legislação, com a Constituição Federal e com a legislação, é uma ruptura com o sistema democrático, né? E isso nós não podemos abdicar desse valor. Nós já tivemos momentos no Brasil, né, de quebra de regime de democracia. Nós temos uma história de escravidão no passado, que é uma coisa extremamente repugnante, que nos enche como é que eu posso dizer, de vergonha mesmo, sabe? De ter um passado nessas condições, e hoje a gente sabe que ainda continua, ainda tem muita coisa para ser corrigida no nosso país, e nós só vamos conseguir isso preservando a rigidez do sistema democrático. Não há democracia fora da Constituição. Cuidemos dela. Ela é a nossa bandeira, o nosso maior escudo. A minha defesa sempre será pela defesa da ordem jurídica, pela defesa da democracia, sempre. E é isso e a mensagem que eu queria deixar para todos que nos assistem. Perfeito, doutor. Eu só gostaria de fazer uma última observação que eu acho que é importante caso tenhamos algum candidato aqui online, né? Porque acho que nós falamos muito da perspectiva também do cidadão, mas uma coisa que eu acho que cabe também destacar, agora eu saio do papel de jornalista e eu entro numa esfera do marketing, né, digital, Sim. Que hoje, além das fake news, né, constituírem essa questão, né, da quebra toda a subversão que ela também traz prejuízos ao próprio candidato, na medida em que a maior parte, né, quando você vai estudar os princípios do marketing digital, você vai vendo que aquela audiência que não foi construída com base, né, verdadeiramente na paixão do seu eleitorado mesmo, e no trabalho árduo, ela não se sustenta. Então, você começa a perder seguidores. Então, se você estuda o algoritmo do Instagram, você começa a perceber que, também, além de tudo, né, além de antidemocrático, não é uma estratégia inteligente. Então, assim, por exemplo, existe um professor chamado Marcelo Vitorino, então aqui é a dica que eu dou para quem quiser estudar mais sobre, quem quiser se lançar como candidato, né? Tem um professor da ESPM que é muito bom, que é o Marcelo Vitorino, e ele fala um pouco sobre essas estratégias. Então, além, né, do nosso papel nesse jogo democrático, os candidatos também, que eles se informem, né, que eles procurem não só as regras eleitorais, mas as estratégias que se adequem mais ao objetivo deles de campanha. Tá certo, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma honra conversar com o senhor. Nossa primeira conversa foi nas eleições de 2018. Eu espero que a gente ainda converse muito até as próximas eleições, porque é sempre muito bom poder aprender com o senhor. E deverei trabalhar nas eleições de 2022 e eu estarei lá, firme e forte, a postos, pronto para cumprir a minha missão de juiz eleitoral ou de juiz convocado ou convidado pelo TRE para atuar em fiscalização, que seja. Eu estou pronto para fazer isso e farei com muita alegria e com muita responsabilidade. Agradeço muito, muito mesmo a todos e agradeço a audiência de todos aqui que nos assistem. Várias pessoas conhecidas aqui, amigos, e até parentes também resolveram entrar nos prestigiando. Agradeço a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Tá. E só um último aviso, as pessoas que querem emitir os certificados, né, pela nossa sessão de capacitação, eu vou falar mais uma vez qual é o endereço que vocês têm que colocar no navegador, que é http://bit.ly/live-tredf. Muito obrigada a todos. Boa noite, doutor Edson, mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau. Fiquem com Deus, todos vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.